Olá, família, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Formosas Talks Podcast. Estamos aqui com uma convidada especial, uma filha amada de Deus, uma mulher de cicatriz, uma mulher incrível, que é a Franciele Amaral. Tudo bem, minha amada? Tudo ótimo, Dani. Muito obrigada pelo convite. Eu estou lisonjeada e extremamente feliz de estar nesse momento aqui com você. É um prazer, Fran, a gente estar junto nessa mesa, nesse podcast incrível, né? Um lugar preparado pelo Senhor. Ele é o convidado de honra desse lugar, né? E é uma honra, amiga, né? Você está aqui, né? E vamos conversar um pouquinho, trazer um pouquinho sobre o seu testemunho, sobre aquilo que você carrega, tudo aquilo que você está vivendo, né? Aquilo que o Senhor gerou, né? Eu acompanho você ali no secreto, né? A gente vive coisas lindas. E me conta um pouquinho quem é a Franciele Amaral. Vamos lá. Bom, eu sou a esposa do Renan, né? Mas primeiramente eu sou filha amada de um Deus vivo. Amém. Sou uma filha resgatada, né? Eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Palmeira das Missões, mas com 5 anos de idade eu fui para Frederico Westphalen, uma cidade vizinha. E lá eu me criei, né? Então, eu sou filha do seu Almiro, da dona Cleusa, que ficaram lá no Rio Grande do Sul, a minha família, né? Sou a filha do meio, tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Olha só, ô Fran, são em 3? Somos em 3. Olha só, 3 irmãs. Eu tenho um irmão, Sim. um homem, né? Um irmão homem que mora na Austrália, já fazem 9 anos, o Emerson. E uma irmã mais nova, que é a Michelle, que reside lá com os meus pais, na mesma cidade dos meus pais, né? Uau! Então, eu sou a filha do meio, né? Sim. E... Que bênção. E como é que você veio para Camboriú? Conta um pouquinho, assim, Olha né? só. Tem o quê, Fran? Já uns 4, 5 anos, né? Vai fazer 4 anos em setembro. Olha só, como passa, né? Passa Bem rápido, né? rapidinho. E eu Parece que foi ontem que a gente se conheceu, É né? verdade, desde que eu cheguei aqui já direto contigo, né, Dani? Sim. Já te conheci logo que eu cheguei em Camboriú. Mas vamos lá. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, né, na minha cidade, em Frederico Westphalen, eu trabalhava em uma universidade. Né? Trabalhei muito tempo em uma universidade e lá eu tive contato com uma cooperativa de crédito, que é bastante conhecida aqui, que é o Sicredi. E lá eu tive essa oportunidade de estar trabalhando no Sicredi lá no Rio Grande do Sul. E o tempo foi passando, a gente tinha o desejo, eu e meu esposo, de virmos embora para cá. E aprove a Deus nos trazer para essa região, né? Então a gente orou muito, buscou muito e surgiu essa oportunidade, né? Então eu vim de lá para cá, né? Vim para o Sicredi aqui em Camboriú. No caso, foi transferida? Fiz um novo processo. Um novo processo. Um novo processo, sim, meu amor. isso. Fiz um novo processo e ingressei aqui em Camboriú. Sim. Inicialmente ali no Monte Alegre e depois aqui no centro em Camboriú. E estamos aqui há 4 anos, né? Meu esposo, ele tem uma empresa de investimentos na região, né? Uau, que então, legal, ele trabalha que com bênção. investimentos. O Renan é um querido, né? É, maravilhoso. Pessoa incrível, incrível. Quem conhece ele, né, amiga? Com certeza, ele é... Pessoa maravilhosa, né? Ele Um também... presente de Deus na tua vida, né? E você na vida dele também, né? Com certeza. Deus, ele une propósito lindo, né? Do céu, né? Exatamente. Nós somos o exemplo vivo de que Deus restaura relacionamentos, Sim, né? Deus é maravilhoso, sempre. E então nós viemos para cá, né? Há 4 anos, sozinhos, sem a família, distante, né? Sim. Mas com esse desejo no coração de fazermos algo diferente, né? De estarmos mais próximo de Deus, assim, nos conectarmos mais com outras pessoas. Um novo tempo, né? Exatamente. Um novo tempo, Sair do meio da parentela, né? Como diz a palavra. E viver os propósitos, né? E os planos de Deus, né? Exatamente. Assim como Abraão, né? Ele saiu... Né? Tem essa passagem linda que eu amo na Bíblia, né? Não quer dizer que a gente não ama a nossa parentela, porque até, né, é a nossa família, é o nosso tudo, né? Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Mas muitas vezes, para nós viver o nosso propósito, né? Viver os planos do Senhor, sim, nós temos que sair e seguir, né? Os planos e no propósito que Ele tem para a nossa vida, né? Com certeza, existem curas que nós precisamos ter, que a gente vai acabar desenvolvendo ou tendo quando a gente estiver mais distante. Isso, né? Então, existe algo que precisa... Muitas curas que precisam acontecer e elas precisam acontecer fora daquele local. Eu vivi muito isso. Isso é maravilhoso, é um tempo, né? E... Então, hoje você atua nessa área, né? No caso, no banco, né? Isso. Aqui em Camboriú. Sou formada em serviço social. Poucas pessoas sabem, mas eu sou formada em serviço social. Olha só, Fran, que bênção. Quando eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, né? Quando eu me formei, eu trabalhava mais...
fiz um trabalho atendendo famílias vítimas de violência doméstica, né? E trabalhei também desenvolvendo o trabalho técnico social para as famílias que iam receber suas casas através do programa Minha Casa Minha Vida, né? Olha Então, fazia esse trabalho com as famílias. E eu creio que ali já tinha um resgate de Deus sobre a minha vida. Porque quando eu fiz o vestibular, eu passei em primeiro lugar para administração e em segundo lugar para serviço social. Mas na hora de fazer a minha matrícula, eu optei pelo serviço social. Olha, que bênção, amiga. Eu acredito que o servir já estava dentro de mim. Sim, com certeza. Deus já tinha o propósito e plano, né? Exatamente. Porque eu falo assim, amada, eu te acompanho. Nossa amizade é uma amizade do céu, uma amizade de aliança, né? A gente já caminha já há um bom tempo. E em tudo Deus tem um propósito, né? Com certeza. Então, quando o Senhor colocou isso já no teu coração, é porque Ele já sabe, Ele sabe tudo, né? Mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, né? O Senhor já tem tudo escrito, né? É verdade. E o tempo foi passando e eu trabalhava dentro dessa universidade, cuidando dos processos de bolsas, ProUni, FIES. E ali a gente teve um momento que a gente precisou alinhar algumas coisas e buscar outros caminhos. Sim. E dentro da universidade a gente foi buscar o crédito educativo. E então eu conheci o Sicredi. Ali eu conheci um mundo financeiro, né? Sim. E ali eu conheci algumas pessoas que me convidaram e eu acabei fazendo parte, então, entrando no mundo cooperativo. Entrei como assistente de atendimento, fui assistente de negócios, tanto aqui já em Santa Catarina, e hoje eu sou gerente de negócios da pessoa física alta renda, né? Foi um caminho, né? Sim. E eu creio que Deus também tem me colocado nesses lugares, porque principalmente nos últimos tempos, né? Sim. Não existe um dia que não sente uma pessoa na minha mesa que eu não fale do amor de Cristo. Uau, que então bênção, existe um propósito, né? para com eu estar certeza. onde eu estou, né? Vivendo o que eu estou vivendo. Que bênção, eu acredito muito. E até porque, assim, a gente conversa com outras mulheres do grupo e amigas, né? Elas falam, a Fran é minha gerente, a Fran é maravilhosa, a Fran é doce, a Fran tem uma luz, a Fran tem um brilho. Ela sempre tem uma palavra para entregar, né? E com certeza, né? E Deus tem um propósito, né? A Bíblia fala que em tudo, né? Em tudo Ele tem um propósito, né? Exatamente. Que bênção, amiga. E conta um pouquinho, Fran, como você conheceu a Mulheres Formosa. O que as Mulheres Formosas para você, né? O que ela traz para você? Conta um pouquinho a sua experiência, você que acompanha desde o primeiro, né, amiga? Desde o primeiro. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu já estava envolvida num projeto de mulheres, né? Sim. Então, através do meu trabalho, eu estava envolvida lá o programa chamava Sicredi Mulher. Então lá, amiga, olha só. Fantástico. Então lá eu era uma das pessoas que organizava os Sicredi Mulher dentro da minha agência. Então, eu estava envolvida nesse processo. Busquei também, durante a minha caminhada, muitos desenvolvimentos, não só pessoal, né? Sim. Mas também em grupo. Então, fiz processos de desenvolvimento pessoal. Sempre estive envolvida nessa questão, que é algo que eu gostava muito, né? Sim. Que currículo, né, amiga? Uau! Olha só. E quando eu cheguei aqui... quando eu cheguei aqui, eu senti falta disso. É um pouco diferente, né? Sim, uma cidade para outra, isso. né? E até o começo, né? Até com certeza, se adaptar, né? Tudo mais. E eu lembro que a primeira vez que eu fui no salão, a gente conversou, você me falou já do amor de Jesus, a gente conversou bastante sobre Cristo. Isso também fez reacender alguns desejos dentro do meu coração. E lembro que na segunda vez que eu tive no salão, você disse, olha, a gente vai ter um evento e eu gostaria de te convidar. E eu disse, com certeza. Eu lembro. E eu cheguei em casa, eu lembro de falar pro meu esposo, né? Eu disse, amor, primeira vez que fui no salão. Eu acho que era algo meio rápido, mas a gente acabou ficando mais de 1 hora, umas 2 horas conversando. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e ele disse, amor, mas demorou um pouquinho. Eu disse, nossa, eu ficaria lá a noite toda, porque a gente tava falando de Jesus, Foi tão maravilhoso, né? Exatamente. A gente tá falando o tempo todo da palavra do Senhor, né? Os planos, o propósito dele pra nossa vida, né? Exato. E a gente passa horas falando dele, né? É como tu falasse. Né? Se deixar, a gente passa a noite falando, porque é gostoso falar do amor de Jesus, da presença dele, né? E ali, então, você me fez o convite e eu fui. Fui no primeiro e desde então, já no primeiro eu já senti um toque diferente, sabe? Sim. Aquele mover diferente. Que bênção. E o que eu mais queria é que cada vez que eu ia, eu queria levar mais alguém, mais alguém, mais alguém, né? Porque eu queria que as pessoas também vivessem o que Jesus
estava fazendo na minha vida, Sim. né? Uau. Então, quando a gente sente o amor de Deus, quando a gente vive o amor de Deus, o que a gente quer é que as outras pessoas também sintam, Sim, né? é bem isso, né? É muito contagiante, né? Nossa. A gente tá vivendo, a gente quer, assim, que aquela pessoa também vive o que a gente tá vivendo, ou até melhor ainda, né? Exatamente. E daí você convidou a Lud, né? Aí, onde eu convidei a minha comadre, Isso, exatamente. convidou, Aí, a Lud veio no segundo, no aham. segundo, Ela já veio, já participou conosco, Sim. e Deus fez e está fazendo maravilhas na vida dela. Né? Através da tua vida, amiga, Amém. né? Tua semente. Exatamente. É sobre isso, né? É aquela palavra id, né? Exatamente. É o id multiplicar, né? Então, talvez se a gente não tivesse escutado aquela palavra lá atrás, Sim. de sair do meio da nossa parentela e viver o novo, talvez a gente não tivesse plantado essa semente, Sim, né? Então, bem como é importante nós ouvirmos o sim de Deus. Sim. Né? Tá sensível à voz do Espírito Santo, né? Aquilo que ele está nos pedindo, né? Isso é maravilhoso. E eu falo assim, a imersão cada vez tem sido um divisor de água, né? Gente, é sobrenatural, né? A imersão, ela abrange várias vertentes, né? Com certeza. Temos ali o empreendedorismo, né? Eu falo assim, mas a primeira de todas é acessar a nossa real identidade, né? Certeza. Porque muitas perguntam assim, essa imersão é só para empresária? E eu falo assim, não, é para todas as mulheres, né? Porque uma empreendedora do lar, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família, né? E quem empreende o seu lar com amor, com carinho, porque uma mulher posicionada dentro do seu lar, ela cuida da sua família, dos seus filhos, do alimento da sua família, da roupinha do marido, da roupinha das crianças, né? Tudo com muita excelência. E é uma empreendedora, sim. Com certeza. Porque, né, empreender um lar não é para qualquer... Amiga, eu falo que é uma missão grande, né? Lá em casa, nós temos 3 filhos, eu tenho 4, né? Mas, na verdade, em casa, né? Mas ela é casada, então só temos 3. E a vida é uma demanda muito grande, já começa cedo, né? E não para até... Mas é maravilhoso, né? E empreender fora... Eu falo assim, se a mulher consegue fazer tudo isso em casa e empreender fora, tá tudo bem. E a gente consegue, né, amiga? Com certeza. Porque a gente consegue... A gente fala assim, como é que dá conta de tudo? Eu falo, é o Senhor. É Jesus, é estar posicionada. Porque quando a gente está na direção dele, não tem cansaço. Exato. Eu falo assim, é incrível, porque o meu esposo fala assim, Fran, amor, como tu aguenta? Como é que a tua mente aguenta tudo isso? Eu falo, porque é a direção dele. E a direção dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, assim, a gente descansa e no outro dia a gente acorda mais renovada e já com o coração queimando. É verdade. Né? Não é assim? Tu não vive isso? Com certeza. Eu quero que tu traz também um pouquinho, Fran, a experiência, né? Que tu foi a escritora ali do primeiro, né, do livro Mulheres Imparáveis, volume 1. Né? Qual foi a experiência de escrever esse livro? Né? O teu testemunho ali é impactante. Eu quero falar assim que impactou muitas mulheres, muitas. Eu recebi muitas mensagens no direct, no WhatsApp, sabe? Até ter um vídeo de um podcast, né, amiga? E deu, meu Deus, uma visualização enorme. Né? Porque mais de 14 mil visualizações. Sim. Ali, né? Olha só como tu impactou, amiga, o teu testemunho, né? Eu sempre falo, não é sobre um livro. É o que esse livro carrega, o testemunho, as cicatrizes. E a primeira a ser resgatada somos nós, né? Com certeza. Conta um pouquinho essa experiência, amiga, como é que foi? O maridão, lendo esse livro depois. É verdade. E quando a gente escreve o livro, quando eu iniciei, né? Eu pensei, meu Deus, mas sobre o que eu vou falar? Porque dentro do livro existiam diversas histórias de diversas mulheres com muito mais experiência do que eu, né? Com histórias extremamente mais impactantes, né? Mas eu orei e o Senhor me mostrou, né? E quando eu escolhi, quando o Espírito Santo, na verdade, escolheu sobre o que seria ministrado dentro daquele livro, eu entendi que ainda precisava de cura dentro de mim, né? Que bênção, e quando eu comecei a escrever, e para quem lê o livro vai entender, ou para quem ainda não leu, fica o convite para conhecer e ler o primeiro volume aí do Mulheres Imparáveis. Dentro deste livro, eu trouxe um pouco da minha história de um processo de abuso que eu vivi. Mas um processo de perdão, de cura. Uau, porque o Senhor, quando Ele me revelou isso, Ele já me revelou isso, eu já tinha mais de 30 anos, eu já estava com meu esposo há mais de 10 anos, e o meu relacionamento precisava de algo ser restaurado, né? E eu não entendia o que precisava ser restaurado ali. E o Senhor, Ele foi trazendo, quando eu fui escrevendo o livro, Ele foi me trazendo esse resgate de quem eu era, né? De quem era a Fran. Quem é a mulher, Fran? A esposa, Fran,
né? Porque Forte. como eu sofri o abuso lá na minha infância, eu ainda existia uma menina trancada aqui Sim, dentro, sabe? uma menina ferida. Exatamente, que não aflorava, não Uau. deixava a mulher aflorar. Tô toda arrepiada, amiga. Então, Muito forte, tá? esse processo de cura que veio através desse livro, ele veio primeiro para me curar. Uau. Então, a experiência do livro foi para curar a Fran, verdadeiramente. Embora eu já soubesse do abuso, já havia liberado o perdão, ainda precisava me perdoar. Ainda tinha um vestígiozinho lá no fundo, né? Exato, eu precisava me perdoar, né? Então, esse processo de me perdoar foi extraordinário. O livro foi transformador, então, na tua vida, né? Exatamente. Nessa área, né, Fran? Exatamente. Que bênção, amiga. Antes de transformar outras vidas, primeiramente ele me transformou, né? Ele veio para selar esse processo de perdão para mim, me Para restaurar. romper naquilo que o Senhor tem para ti, né, amiga? Exatamente. Porque tu sabe que quando a gente tem algo ainda para curar, porque nós somos todos os dias, né? Somos todos os dias curada, né? Todos os dias resgatada. Mas eu digo assim, ó, que tem uns processos que precisam de uma cura mais profunda, né? Porque um abuso, não, né, amada, é muito difícil. É um processo muito difícil. Então exige, assim, sabe, mais profundidade. E eu falo assim, ó, esse livro, eu lembro quando eu comecei a escrever ele também, né? Eu visitei vários lugares que o Senhor me mostrou, né? E ali eu chorava. Eu lembro que eu estava no sofá, já era 3, 4 da manhã, e eu estava ali chorando na presença do Senhor, e Ele me levando nos lugares e me mostrando de onde Ele me tirou, né? E aonde eu cheguei, né? E alguns lugares que eu achava também que eu tinha sido já curada 100%, ainda tinha. E a importância de nós sermos curada 100%. Porque eu falo assim, uma coisinha assim que a gente ainda falta para curar é algo que nos trava para nós não romper. Com certeza. Né, no nosso chamado, naquilo que o Senhor escreveu no livro da nossa vida, né? Com certeza. E eu vejo assim que, né, eu acompanhei ali, né, a gente no secreto, depois ali lendo o livro, né, o quanto foi transformador na tua vida. Eu te acompanho, né, amiga? Né, ali quando você fez agora aquele jejum, né? De 40 dias, aquele grupo, as tuas orações, Fran do céu. Eu falo, meu Deus, uma pastora? Amém. Amiga, sério, assim, o meu sobrenatural, né? 40 dias, tu fez aquele grupo com jejum, com várias mulheres, e você orando ali, né, em áudio, né? Aquelas palavras lindas, né? Versículos da Bíblia ali que o Senhor te trazia. Então, eu até comentei contigo, amada, né? Vai, voa, porque o Senhor tem pressa, né? Ele quer te usar muito, muito, já está te usando, mas Ele quer muito mais. Né? E eu digo assim, é só a gente se posicionar cada vez mais, né? Mais intimidade com Ele, né? Chorando aos pés do Senhor, né? E tem momentos que são difíceis para a nossa vida, né? Que a gente não entende, né? Mas eu falo assim, ó, Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe o porquê. A Bíblia fala que nada foge do controle dele, né? É verdade. Então, e nesse processo do livro, né? Desencadeou muitas outras coisas dentro da minha vida, principalmente na minha vida espiritual, né? Que houve esse romper. Sim. Né? E eu comecei a entender aonde Deus estava me levando, o caminho que Deus estava me levando, né? Então, Deus, ele reconstruiu o meu relacionamento. Eu não estava preparada para ser uma esposa, eu estava sendo uma filha para o meu esposo. Então, quando Deus reconstruiu isso, eu comecei a entender e trabalhar algumas coisas que foram me fazendo ver quem eu realmente era em Cristo. E essa identidade de quem eu sou em Cristo, de uma filha amada, né? Sim. E esse processo me fez migrar para esse grupo das mulheres. Então, eu decidi criar, né? Eu criei um projeto que é o projeto Mulheres de Propósito. Uau, amiga. E justamente o grupo, ele vem para isso. Resgatar, né? Sim. Porque nós somos propositalmente mulheres, né? Sim. Eu e você somos propositalmente mulheres. Então, se Deus nos fez propositalmente mulheres, qual é o propósito? Né? A gente trabalha fora, a gente tem os nossos afazeres, mas o meu propósito dentro de casa? Sim. Quem sou eu enquanto esposa, né? Uau, então, amiga, é forte. esse processo, né? Então, aí eu busquei o processo de mentoria, me formei como mentora de mulheres. Que bênção. Estou trabalhando nessa linha específica dentro dos relacionamentos, né? Dentro da reconstrução dos seus casamentos e relacionamentos, como Deus fez no meu casamento. Uau. Eu vou ajudar outras mulheres, bênção. né? Então, esse é o processo.
quando nós somos curadas, nós curamos. Amém, né? exatamente. É bem isso, é incrível, porque a gente quer ajudar. E é incrível, porque eu falo assim, aquilo que Satanás, né, tentou nos colocar, né, eu digo assim, ó, no cantinho, porque tem pessoas que falam assim, às vezes eu convido para algum lugar, não gosto, eu prefiro ficar no meu cantinho. E eu falo assim, olha, o cantinho não é de Deus, porque Deus ele é um Deus extraordinário para a nossa vida. Né? Ele não gosta do cantinho, ele quer que nós rompemos, que a gente vive o nosso propósito, né? Porque nós temos sim um chamado, né? A gente está aqui para um chamado, uma missão. Assim como Jesus ele veio para servir, né? Ele multiplicou ali, né? Os discípulos, né? Começou com 1, 2, 3 e foi indo. Né? E um dia ele voltou e ele falou, ide multiplicar. Então, nós somos as discípulas de Jesus. Exatamente. Né? Eu amo aquele filme, que aquela série, como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. Isso. E eu amo ali, gente, Maria Madalena, né? Eu amo, assim, ó, sabe como ela larga tudo, mas literalmente tudo para seguir Jesus. Exatamente. Né? E uma mulher que era ferida, né? Travada, né? Vinha com muitas coisas já da sua infância, né? Mas quando Jesus a encontrou, Jesus curou. Né? E através da vida dela, quantas mulheres, né? Então, é maravilhoso. Então, eu falo assim, quando nós somos curadas, né, que nem essa tua mentoria, que tu, né, já está aí pronta, já quero deixar aqui o convite para a próxima imersão, amiga, se prepare em agosto, trazer uma mentoria para nós. Com certeza. Tá bom? Já deixa aí preparado na tua agenda, amiga, tá? Com certeza. Eu te acompanho, tu é uma bênção, uma filha amada, uma filha incrível, uma esposa incrível, né? E como Deus, ele é maravilhoso. Exatamente. Né, amiga? Deus, ele é soberano na nossa vida, né? Exatamente. Nós tínhamos tudo para ser um casal improvável. Meu esposo está aqui, né? Nós tínhamos tudo para ser um casal que não fosse dar certo, né? Porque eu era mais velha, eu era cheia de inseguranças, imaturidade, machucada, ferida, trazendo feridas do abuso. Então, eu não tinha uma autoestima, eu tinha uma necessidade de aprovação, de ser aceita. Então, eu ficava em lugares ou com pessoas que não agregavam, né? Mas o tempo foi passando e Deus foi ministrando dentro do meu coração e me tirando desse lugar, me trazendo para o lugar de cura, né? Mas nós tínhamos tudo para dar errado, né? Mas quando Deus une... Os planos do Senhor, né? Exatamente. O Senhor, quando Ele uniu vocês, Ele sabia, né? Que o Renan ia ser um canal de cura para tua vida. Exatamente. Né? Mesmo ele sendo mais novo. Amiga, ele não é tão novo também, ele é bem velhinho. É 4 anos. Mas, amada, tu és uma mulher linda, maravilhosa, e tu sabe disso, né? Eu falo sempre isso. Então, assim, ó, Deus, ele já sabia desses planos maravilhosos, né? Então, ele colocou já o Renan na tua vida, porque ele sabia que o Renan, ele ia ter essa sabedoria, mesmo ele sendo mais novo. Exato. Mas ele ia ter esse posicionamento, essa calma, né? Ele foi o teu resgatador. Exatamente. Né? O Senhor, ele usou ele como teu resgatador, exatamente. Né? E eu falo assim, a cura, ela é um processo, né? Porque tem feridas que são mais profundas, né? Então, é um processo mais lento, né? Então, e tudo no tempo de Deus, né? Há tempo para todas as coisas, né? Exatamente. E hoje você é uma mulher curada para curar, né? Exatamente. Conta mais um pouquinho desse projeto, né? Da mentoria aqui para nós. Já vamos deixar aqui, amiga, fazer um convite para essas mulheres. Exatamente. Eu também já estou dentro. Então, nasceu desse desejo, né? Então, sempre tive esse desejo de trabalhar com mulheres, isso desde lá de trás, lá no Rio Grande do Sul. E aflorou muito isso com Na verdade, livro, né? amiga, tudo já estava dentro de ti, né? Com certeza. Já veio lá da eternidade, né? Com certeza. Olha só lá atrás, quando tu foi trabalhar, ali, né, que tu se formou em serviço social. Olha, tudo já estava dentro, né? E chegou o tempo, né? Exatamente. Esse é um novo tempo, é uma nova estação que agora você já está vivendo, né? Exatamente. Pode continuar, meu amor. E veio esse projeto, então, e essa vontade, né, de estar... passando para as mulheres, né? Sim. Tudo que eu vivi, todas as minhas cicatrizes e minhas curas, porque existem outras mulheres machucadas que precisam, né? Sim. E como tem? Nossa. Meu Deus do céu, muito. Gente. Quando eu compartilhei um pouco no outro podcast lá, compartilhei um pouco da minha história, eu recebi muitas pessoas me chamando no direct. Eu só imagino, pois o vídeo deu 14 mil visualizações, amiga, imagina. Então, teve muitas pessoas assim, me chamando e
conversando, Fran, como que tu superou isso? E isso me deu um start sobre o relacionamento, né? Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, quando a gente sofre algo, ele vai impactar dentro da nossa casa, né? No relacionamento, né? E o nosso principal e o maior ministério de nós mulheres é a nossa casa, é o nosso casamento, Sim. né? É o nosso primeiro ministério. É o nosso lar. E é onde o inimigo vai atacar com mais veracidade, assim, né? Com mais força. Então, ali eu percebi que muitas mulheres também precisavam passar por esse processo, né? Viver esse processo de cura, né? E muitas vezes o perdão e a cura é próprio. Sim. É se curar das suas cicatrizes, se perdoar das suas cicatrizes, né? E então nasceu no meu coração esse desejo de trabalhar com essas mulheres. E num determinado momento eu iniciei esse processo, né? Com o nosso grupo de oração. Nós ficamos 40 dias fazendo jejum e oração pela nossa casa, pela nossa família. Não, foi tremendo, amiga. Foi, né? Meu Deus, foi assim, olha, impactante. E olha só como Deus, ele é cuidadoso nos detalhes, né? Sabe que quando tu fez esse grupo, que tu estava vivendo aquele, né, fazendo aquele jejum ali de 40 dias, aquelas orações, amiga, eu pude contemplar. Assim, sabe que Deus tem para tua vida é muito grande. Amém. É muito grande, muito grande. Eu recebo isso em nome de Jesus. Amém. E nesse processo, eu lembro que quando eu iniciei, eu ainda não sabia, né? Mas eu estava grávida, né? Sim. Mas Deus, ele já tinha me dado esse processo, porque eu ia precisar dessa fortaleza que era aquele grupo, né? Bem isso. Então, iniciamos ali fazendo o nosso jejum, nossa oração pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa futura geração. E em todas as orações eu dizia, Senhor, eu abençoo a minha futura geração. Uau. Né? Sem saber que eu estava grávida. E num determinado tempo do processo daquelas orações, eu descobri então a gravidez, né? Verdade, amada, eu acompanhei tudo ali. Né? Lembra? Você já sabia, você já sentia, né? É. E então, foi passando aquele processo e também dentro dos 40 dias também veio a notícia da interrupção da gravidez, né? Amiga, Deus já sabia de tudo, né? Com certeza. Tudo. Com certeza. Quando ele te deu aquele grupo ali, né? E aquele jejum de 40 dias, já estava fazendo para ti mesma. Exatamente. Né? Deus, ele é tão perfeito. E cuidadoso. Ele é tão cuidadoso, detalhes, né? Olha o quanto ele nos ama. Exatamente. Né? Ele estava, ao mesmo tempo que eu estava fortalecendo outras mulheres... Tu estava sendo fortalecida. Eu estava sendo fortalecida. Meu Deus, ali foi sobrenatural. Foi. Eu acompanhei ele no secreto, sabe? Eu falava com Deus, Jesus, como tu é maravilhoso. Exato. Como tu é perfeito. E quando passou esse processo, é óbvio que a gente sofre, né? Com a interrupção da gravidez. Sim, com certeza, amiga. Eu passei por isso, né, tem 2 anos, estava de 2 meses e meio, e eu sofri, sim, chorei. Mas eu falei, assim, eu comentei contigo, né? Eu falei, mas eu tenho certeza que era um menino, porque o Senhor, né, estava 2 meses e meio, não sabia se era menino ou menina, mas o Senhor me revelou que era um menino. E eu falei, mas o meu filho já está na glória com o Pai, né? E assim eu passei para ti também, né? Exatamente. Eu falei, amiga, você é mãe. Com o teu certeza. filho já está na glória com o Senhor. Com certeza. E a Bíblia fala que ele vai dar, né? Ele vai dar a oportunidade de nós conhecer os nossos antequeridos, aqueles que já partiram na frente. Exatamente. Então, nós vamos encontrar nossos filhos, amiga. Com certeza. Que está lá na glória com o Senhor, está né? Feliz com ele lá, né? E a Bíblia, olha, feliz daquele que está na glória com o Senhor, né? Exatamente. A gente sofre, amiga, né? Natural, porque nós somos de carne e osso, Com certeza. nós somos mãe, né? Olha que eu já tendo 4 filhos, quando eu passei por essa perca, eu sofri. E foi bem na véspera do Natal. Imagina. Eu passei na época de família. Meu Deus do céu. Mas assim, eu chorava, né? E quando eu via aquele sangue assim, sabe? Eu perdi, porque daí vinha aquele processo todo ali, né? Eu chegava a olhar assim, se não tinha um pedacinho, sabe? A cabeça da gente como trabalha, né? É verdade. Com as emoções, assim. Então eu sofri verdade. muito. Mas aí eu estava ali assim numa experiência com Deus em oração e o Senhor falou assim, me trouxe profundo, né? Que ele já estava na glória com ele. E que era para mim ser grata, porque Deus sabe todas as coisas. Exatamente. Os planos dele são os melhores, né? Exatamente. E assim eu acredito, né, amiga? Com certeza. Então, quando aconteceu todo esse processo, né? Óbvio que eu sofri, mas eu lembrei de por que Deus me trouxe até esse lugar, né?
quantas outras mulheres eu vou poder ajudar através desse meu testemunho? Deus, Quantas amiga, outras mulheres verdade. eu vou poder incentivar quando eu tiver com o meu milagre no colo, Sim, né? amém. Eu Então, profetizo em nome de Jesus. sobre isso, sabe, É Dani? bem sobre isso. o que nós vivemos e tudo que nós passamos, o que isso vai agregar na É vida bem de alguém, isso. né? Uhum. Então, Deus, se Ele me fez passar por isso, é porque ali na frente Sim. eu vou conseguir ajudar uma outra mulher. É bem isso, é bem isso. Então, o projeto Muito veio para mim com esse start de que tantas cicatrizes... Uma fortaleza, né, amiga? Tantas cicatrizes que bênção. Deus já me curou. Quantas mulheres estão com as suas feridas abertas, né? Então, nasceu esse projeto. Que lindo. E hoje eu já mentoro algumas mulheres, amiga, olha que já como, me procuram. né? Olha só como, como tu é curada, né? É nítido a gente olhar para ti e ver a cura. Exato. Porque em meia dor, né, que tu passasse ali, né, com a perca do bebê, eu acompanhei ali, mas o Senhor, né, está presente o tempo inteiro, Ele te fortaleceu mais ainda e nasceu o projeto. Exatamente. Olha que coisa linda. Exatamente. Né? E durante o processo, em nenhum momento, eu não falei sobre para não desestruturar ali no grupo, mas eu fui levando como se... Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque está tudo bem. Está tudo bem, é verdade. Né? Ele sabe de coisas que nós não sabemos, vê coisa que nós não vemos. É bem né, isso, né? A gente vê o hoje, né? Então, o Senhor vê lá na frente, Ele sabe todas as coisas, né? Com certeza. Os planos dele ali são no incríveis. grupo, as mulheres foram trazendo as suas dificuldades. Dani, eu fico impactada com casamentos de 20, 30 anos em que não existe diálogo. Sim, tem muito. Então, muito, às vezes eu pensava, meu Deus, mas como eu, com 17 anos que nós temos de relacionamento, né, de casamento, de união, como eu vou estar mentorando mulheres que estão há 30 anos dentro de um relacionamento. Mas é sobre experiência, Mas amiga, o Senhor né? tem me mostrado que não é sobre tempo. Isso aí. É sobre qualidade. Qualidade, experiência, cicatrizes. Exatamente. Né? E eu e o Renan hoje... foi um processo, óbvio, né? A gente viveu processos muito dolorosos, né? Mas a gente escolheu estar juntos. Nós escolhemos. Quando nós nos casamos, nós escolhemos um ao outro. E o amor, ele é escolha. É bem isso. E é uma escolha diária, né? Todos os dias. Exatamente. A gente decide amar aquela pessoa, né? Exatamente. Então, eu entendi durante esse processo que tudo que eu vivi tem uma bagagem tão grande que pode ajudar tantas outras mulheres. Com certeza. E elas me buscavam trazendo questões assim... muito fortes, e a gente junto orava, buscava, e eu comecei a dizer, olha, eu fazia assim, e foram vindo outras mulheres, e então nasceu o projeto e a mentoria. Que bênção. Que a gente vai estruturando um método que bênção, para que elas possam ser resgatadas. Como eu disse, né, nós somos propositalmente mulheres. Amiga, vamos trazer para dentro das Mulheres Formosas esse projeto certeza. Lindo. Já marca na tua agenda aí, né, Renan? Já marca. Mês de agosto, gente. Temos aí a próxima imersão. Exatamente. E a Fran já é a nossa convidada para trazer essa mentoria maravilhosa que vai ser um divisor de água para sua vida, para minha vida, para nossas vidas, né, amiga? Amém. É sobre isso. Esse resgate, a gente fala muito de resgate de identidade, falamos muito dentro de estarmos presentes dentro do empreendedorismo, né? Isso é tudo muito lindo e é muito forte, mas a gente precisa estipular algo mais... profundo. Exatamente. Profundo, é bem isso. Porque nós precisamos entender que se eu, propositalmente, Jesus me fez Fran mulher. Sim. Por quê? Né? Sim. O que eu tenho para trazer para essas outras mulheres? Qual é o meu propósito dentro do meu lar? Qual é o meu propósito com os meus filhos? Bem, o que eu forte, tenho? amiga. O que eu sou? Eu não sou a submissão, né? Que hoje em dia é muito vista de forma distorcida. Sim. E a gente vê hoje relacionamentos assim acabando. Sim, hoje... muitos relacionamento frustrado, né? Exatamente. Com muita traição. Tudo, Exatamente. Né, amada? E eu falo assim, que Deus ele levantou, né, um exército de mulher, né, para esse tempo, né, para ajudar essas mulheres. Exato. As mulheres, quando buscaram muito esse mercado de trabalho, e eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Por favor. Estou dizendo que está perfeito. A gente tem que buscar, temos que estar fora, temos que buscar nossos direitos. Sim.
Mas quando nós buscamos o mercado de trabalho, Dani, a gente acabou deixando um pouco de lado Sim. a nossa essência de mulher. Isso. E a nossa energia masculina acabou subindo de uma forma que a gente está competindo muitas vezes dentro do nosso lar. Sim, tem muito né? casamento que a mulher compete com o homem com a mulher. Exatamente. Gente, é uma briga. Eu falo assim, porque né, a gente tem ali, né, o movimento Mulheres Formosas, então eu caminho com muitas mulheres no secreto. Então, assim, sabe, lá em casa eu tenho o meu secreto, né? Exato. Eu entendi daí por que eu tive que sacrificar o meu Samuel. Porque o propósito é tudo ou nada. Exatamente. O Senhor queria eu por inteira nesse propósito. E toda tarde, da 1h30 às 6 da tarde, eu estou no secreto, todos os dias. E ali, Fran, eu acompanho muitas mulheres, mas muitas mulheres empresárias, fortes, né? Mulheres empreendedoras do lar, sabe? Muitas mulheres assim que estão assim, ó, gritando. Elas ligam para mim, choram. Muitas eu faço vídeo chamada ali, eu oro, eu choro com elas, sabe? Eu ministro. É um culto. Exatamente. Sabe o quanto tem mulheres, sabe? Tem muitas num processo, muitas que estão em processo, e eu estou acompanhando ali, porque precisa de um acompanhamento, né? E eu faço tudo por amor a Deus. Amiga, não ganho nada para isso, jamais, Deus o livre, né? Eu faço por amor a Ele, porque é tão maravilhoso, porque eu sei de onde Ele me tirou, né? E a gente curada, uma mulher curada, ela cura, né? E como tu falasse ali, hoje as mulheres, tem muitas mulheres, casamento, elas competem, né, com o marido, né? E o que acontece, né, Fran? A mulher está lá na frente e o marido está aqui atrás. Aí começa a dar o quê? Briga, discórdia. Isso quando Satanás não vem plantar a sementinha, tu merece um homem melhor, ele não serve para ti. Exato. Olha onde que tu tá, tu é inteligente, tu és isso, e ele tá lá, não, esse aqui é mais bonito, porque o diabo ele é astuto, né? Ele faz isso. Exatamente. Então por isso que eu digo assim, né, esse meu chamado, eu falo assim, ó, o estúdio foram 20 anos. Mas assim, ó, o estúdio ali, né, do salão, a parte da clínica ali, chegou um tempo que eu disse que era a clínica da alma, porque eu já estava lá dentro orando e ministrando, sabe? Foi tudo muito forte que eu vivi nesses anos. Mas o que eu quero falar foi uma preparação para o que eu vivo hoje, sabe? E eu amo porque eu falo assim, gente, não existe presença maior no mundo do que a presença dele. É verdade. Não, mas nada se compara, amiga, né? E como a gente tem ajudado mulheres, amiga, sabe? E eu falo assim que muitas vezes eu me canso e tá tudo bem porque eu sou de carne e osso. Verdade. Mas eu recebo, Fran, todo dia testemunho. Sabe, quando assim vem aquelas, ai, tô cansada, meu Deus, será que não é muita loucura? Será que não é muita coisa para minha mente? Será que tá tudo certo isso? Amada, no outro de manhã, assim, eu recebo mensagem, até compartilho algumas no grupo, né? Umas mensagens assim, né? Não coloco ali o rosto da pessoa, o nome, porque é pessoal. Mas, sabe, e quando eu recebo aquelas mensagens, o Senhor fala, tu não pode mais parar. Né? Eu tô gerando muita coisa que tu sabe, né? Com certeza. Que logo tá nascendo. Né, que o Senhor tem pedido mais profundidade e a gente vê o quanto, né, como tu falasse, como tu comentou ali, né, o teu projeto, né, tu quer algo mais profundo. Exatamente. Né, e para poder ajudar essas mulheres. Com certeza. E quando a gente vai vivendo esses processos, a gente pensa, meu Deus, mas como? Mas quando é de Deus, sim, Ele vai te dando um método exatamente do que precisa acontecer, né? É bem isso. Então, existem pilares que eu precisei reconstruir na minha vida para reconstruir o nosso casamento. E é isso que eu trabalho com essas mulheres, desenhando esses pilares, alinhando esses pilares dentro dos seus relacionamentos, para que a gente reconstrua essa mulher dentro da sua feminilidade, dentro do seu cuidado, não só com o lar ou com a família, mas também com ela enquanto mulher, né? Então, são esses pilares que vieram para transformar a minha vida e que hoje eu estou utilizando para transformar a vida de outras mulheres, né? Que bênção, amiga, que bênção, né? Olha, já vou... sabe o que eu tô gerando, né? Tu sabe, né, amiga? A gente conversa muito no secreto. Eu ainda não vou falar aqui, porque eu falo assim, quando a gente tá gerando, né? A gente tá ali no secreto, orando, entregando pro Senhor, né? E o bebê tá sendo gerado, e no tempo certo vai nascer. E você tá junto, amiga, nesse projeto, tá? Para me ajudar lá naquele lugar. Vai ser lindo, com certeza, né? Porque é sobre isso, né? Exato. Nós uma ajudar a outra, né? Eu tenho um pedido assim muito para Deus, quando o Senhor entregou esse projeto, que hoje é o ministério, amiga, porque está crescendo muito rápido, né? Meu Deus, glória a Deus por isso, né, Dani? Eu falo assim, é uma loucura,
Eu falo, Senhor, onde que a minha mente vai parar? Jesus vai com calma. Mas quem vive com o Senhor vive na loucura, né? Porque Deus, bem ele traz as coisas assim de uma forma sobrenatural que muitas vezes a gente nem entende, né? É bem isso. Eu tenho uma amiga que eu compartilho muito, até a gente tem uma amizade já de 30 anos, e eu compartilho muito a minha vida com ela. Ela fala assim, amiga, Deus trabalha contigo numa intensidade dessa forma, porque Ele sabe que tu és intensa em tudo. É verdade. Né, amiga? E Deus nos conhece, Ele conhece a tua personalidade, Ele conhece a minha. Então, Ele vai trabalhar, se né, a personalidade é forte, né, tudo que a gente faz aquele igual Ele vai trabalhar contigo também assim, né? Então, tem aquele que é mais calmo, Ele vai trabalhar mais leve, né? Porque a personalidade, eu falo assim, é algo que a gente nasce com ela. Né? A gente pode dar uma melhorada, né, amiga? Mas a gente não vai mudar, porque é a nossa personalidade, a gente nasce com ela. Né? E Deus trabalha né, com cada filho conforme a sua personalidade. Né? E é maravilhoso, né? Eu falo assim, não tem explicação, né? Então, amiga, eu celebro tudo contigo, o que você está vivendo, né? Esse novo, né? E tu comentasse ali também que tu queria deixar alguma coisa aqui sobre o e-book. Isso, traz para nós aí, amiga. Compartilha para essas mulheres. É isso aí. Então, como a gente está desenvolveu essa mentoria, está com esse projeto, né? Sim. Eu estou lançando um e-book exclusivo só para quem assistir esse podcast. Vai me chamar lá no Instagram e dizer, Fran, eu vim através do podcast lá do Formosas Podcast Talks. Vem aqui no direct, me chama, que eu vou distribuir para vocês um e-book gratuito. Uau, amiga, que bênção! Com uma pincelada do que é a mentoria. Então, ali eu vou trazer 10 hábitos que a gente vai poder trabalhar e eu já quero, né, amiga? Com certeza, eu vou te mandar né, Renan? Mulheres estão escutando o que ela está trazendo aqui? Isso. Então, olha só, corre no Instagram, assista o podcast e fala, Fran, eu assisti o podcast. Exatamente. E você vai ganhar um e-book grátis. Olha só. Amiga, eu sou a número 1, tá? Com certeza. Já coloca lá o meu nome, Renan, já escreve aí o meu nome, que eu tô na fila. Exato, ele foi... Que bênção, preparei amiga. Ele exclusivo. Agora, para quem está assistindo a gente aqui no podcast, né? E ali eu já estou trabalhando 10 hábitos que as mulheres prósperas podem estar inserindo dentro dos seus lares. Nesse e-book eu preparei não só a parte de devocional desses 10 hábitos, mas também algumas dicas de aplicar ela no dia a dia, né? Que bênção, porque a gente às vezes lê alguma coisa, mas Sim. precisa daquela parte prática. Como que eu vou colocar isso no meu dia a dia, né? Então preparei para você, mulher, esse e-book especial. Então corre lá no Instagram, diz Fran, eu vim através do podcast que eu vou te mandar, tá bom? Que bênção, amiga. Olha só, amiga, que bênção, né? Olha o que Deus faz. Exatamente. Né? Esse processo que tu passasse por último, olha só o que tu estava gerando. Exato. Né, amiga? Deus, ele já tinha tudo desenhado, né? Tudo. E como amiga, nós temos que ser grata a Deus, né? Porque sabe o que eu vejo hoje? Muita ingratidão, assim, sabe? Eu sou muito observadora em todos os lugares que eu tô, em todos os lugares, amiga, seja onde for. Eu sou muito observadora, não assim, porque, o que é observadora? Existe a pessoa observadora espiritualmente e aquela pessoa que repara, né? É diferente ser observadora, né, espiritualmente, ou uma pessoa que repara, né? Longe de mim uma pessoa que repara. Porque eu sou uma pessoa, né, amiga? Tu me conhece, a minha essência, meu Deus, né? Eu sou uma pessoa muito humilde. Mas eu falo assim, eu sou observadora no mundo espiritual. Exato. Como tem pessoas ingratas, né, amiga? Nossa. A ingratidão. Né? Tem pessoas que não vivem o extraordinário porque reclamam muito. Né? Já levanta reclamando, já levanta murmurando, né? Passa por algo, às vezes assim, tão pequenininho, né? Não é enfim, seja o que for, reclama né? E briga e fala. Eu digo, gente, sabe? Eu fico assim, quando eu estou em algum lugar que eu vejo isso, eu fico, Jesus, misericórdia. Eu falo, porque a Bíblia fala que nós temos que ser gratos em tudo. E eu, assim, na minha opinião, amiga, eu passei por 2 lutos. E eu acho que nada pior nesse mundo do que você passar por luto. Né? Perder uma pessoa que, né, um ente querido, uma pessoa, né, um parente, enfim, mãe, pai, né, um filho. Eu acho que não tem dor, né, não tem dor mais que dói mesmo do que um luto. Né? E eu falo assim, ó, quando eu vejo essas pessoas assim reclamando, sendo ingrata,
Sabe, tem muitas pessoas ingratas. Eu digo, Senhor, a gratidão, ela gera bênção. É verdade. Em meia dor, seja grato. Exatamente. Amiga, eu já passei por tanta dor na minha vida, sabe? Mas eu passei sendo grata a Deus. Chorando no secreto, me escabelando, assim, sabe? Botando travesseiro às vezes na boca para as pessoas não escutarem eu gritar, assim, sabe? Era um choro tão, sabe? Assim, meu Deus, eu vou gritar, então eu vou botar o travesseiro na boca. Mas assim, ó, chora aos pés dele, seja grato, porque a Bíblia fala que em tudo ele tem um propósito, né? Isso. Quando aconteceu o processo da perda, meu marido disse assim, a gente precisa agradecer, porque a gente não sabe. E se eu viesse a falecer no parto? Então, o meu pai, quando eu perdi esse bebê há 2 anos atrás, meu pai falou a mesma coisa. Então, Deus, é como eu disse, Deus ele vê coisas que a gente não vê. É bem isso. E a gente precisa ser grata no mínimo, no detalhe. Em tudo, Dani, em tudo. Quantas pessoas não têm o que comer? Quantas pessoas não têm um lar para estar abrigadas? Não tem onde morar, né, amiga? Não bem tem isso. onde tomar um banho. É bem, então, meu Deus. Quantas coisas nós precisamos ser gratas no mínimo, ser grato detalhes, todos os entende? dias, né? Porque Deus ele tem nos guardado, nos cuidado, sim. né? Ele é um Deus de amor, ele é um Deus zeloso, né? Então nós temos que levantar já de manhã, já agradecendo a Deus por tudo, né? E eu sempre falo assim, ó, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Eu te convido, Espírito Santo, né, a caminhar comigo e me direcionar no dia de hoje, né? E agradecer a Deus por tudo. Com certeza. Né, amiga? E eu falo assim, como você já passou por muitas coisas na sua vida, eu também já passei, acho que todo mundo já passou, né? Quem é que nunca passou um monte de coisa, um monte de situação, de processo, de problema, enfim. Mas seja grato. Seja grato no pouco para você ter no muito. Exatamente. Porque, amiga, nós temos que ser grato mesmo em meia dor. A Bíblia fala que os planos deles são os melhores, né? E os maiores. Com certeza. Então, amém. Né? Olha só, você passou por, né? Faz tão pouco tempo, faz o quê? Uns 2 meses, né, amiga? Faz um mês. Eu lembro que Dia das Mães, tu fizesse um vídeo e eu disse, uau, Jesus, que vídeo forte e como ela tá forte. E a partir do momento que você decidiu fazer aquele vídeo, amiga, você já está sendo curada. Exato. Deus é tão maravilhoso, né? Então, isso é o quê? Posicionamento. Exato. E tem pessoas, amiga, que preferem ficar o quê? Se lamentando, chorando, sendo ingrata, colocando a culpa em Deus, né? E não agradecendo a ele, né, amiga? Porque quando eu passei por isso, Fran, eu lembro que o meu pai falou assim, eu chorei muito, né? E era um filho meu e do Jeff, né? Sim. E ele estava bem feliz, eu também, né? Era um filhinho nosso. Mas o meu pai falou assim, filha, Deus sabe todas as coisas. Olha a tua idade. Será que esse parto não poderia acontecer alguma coisa contigo? Porque os planos que Deus tem para a tua vida é muito grande. Então Deus sabe, agradece. Aí sabe que eu digo, é verdade, pai, amém. E ali sim, aquilo foi uma palavra direcionada do céu para minha vida. E assim também como na tua vida, né, amiga? Com Deus certeza, né? E nasceu um projeto lindo, né? Olha Exatamente. só como Deus é incrível, então, eu amiga. estava gerindo. Mas era um outro processo, sim. né? E eu lembro que é óbvio que eu fiquei triste, como eu comentei antes, né? Sim, amiga, natural, a gente chora, né? A gente é de carne e osso e tá tudo bem. E foi na semana anterior ao Dia das Mães. Sim, eu lembro. Né? E eu pensei, falei pro meu marido, eu sou mãe. Né? Sim, amiga, eu falei pra ti. Exatamente, você comentou Eu comigo, mandei uma mensagem no WhatsApp, né? Exatamente. Deixei ali um áudio pra ti, acho que no Instagram também, mas também no WhatsApp. Eu falei, amiga, você é mãe. Exatamente. O seu filhinho está no céu com Jesus, né? E um dia tu vai encontrar ele. E como é importante, né, Dani? Sim. É como a gente fala de posicionamento, como nós nos posicionamos com o que acontece conosco, né? Sim. E eu decidi, então, naquele momento que eu não vou lamentar por não estar com o meu filho aqui. Sim. Eu vou agradecer ao Senhor Sim. porque Ele está nos braços dele. Meu Deus. Não Feliz daquele amigo que já está na glória, né? Então, quando eu fiz aquele vídeo para mostrar para as mulheres, né, que primeiramente para me fortalecer enquanto mulher, porque eu me posicionar enquanto uma mãe de filhos que estão com o Senhor, mas também de mostrar para outras mulheres que nós precisamos nos fortalecer diante dessa dor, né? Porque assim como eu... muitas mulheres, né, amiga? Sofrendo naquele momento, diversas outras mulheres também estavam sofrendo naquele momento, né? A gente vê ali que nós temos
pelo menos com cada pessoa que eu converso, pelo menos já teve uma gestação interrompida, né? Sim. Então, existe esse processo muito forte, principalmente... Ô, Fran, na e idade tu mais sabe que eu avançada, conheço né? mulheres, né, que teve 3 gestações, assim, que perdeu, né, e hoje tem um filho, mas não é curada e é travada porque vive ainda aquela, sabe, não foi curada daquela gestação né, que perdeu o bebezinho, né? Eu conheço uma mesmo que ela perdeu 3 e Deus deu uma filhinha para ela e tu vê assim, sabe, eu acompanho ela um pouquinho e como ela é travada, sabe, assim, como é difícil ela acessar esse lugar de cura. E eu falo assim, amada, né? Deus já te deu uma filhinha, seja grata. Mas tem pessoas que é difícil, amada, acessar esse lugar. Eu falo, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ajudar mais ela? Dani, a gente Só que eu falo assim, tem... amiga, bem rapidinho, a decisão ela tá em nós. Exatamente. Né, amiga? Se nós não se posicionar e nós não se decidir, né? A decisão. Porque assim, ó, em todo o tempo da nossa vida, como cristão, até o último dia que a gente estiver nessa terra, nós vamos passar por processos, dias difíceis. A Bíblia fala, né, que os dias difíceis, né, virão. Né? Mas o que ele deixou para nós? Eu venci o mundo, vós vencerão. Exatamente. Né? Uau. Então, isso vem para todo mundo, mas é que nós temos que estar o quê? Nós temos as escolhas dentro de nós. Exato. Ou ficar naquele lugar e remoendo e se lamentando, né, sendo ingrata, ou sair daquele lugar e dar a volta por cima e romper e viver aquilo que Deus se chamou, né? Exatamente. Isso é porque a maravilhoso. gente vive uma escolha diária em todas as áreas da nossa vida. E a gente tem esse processo, e é muito fácil, Dani, você liberar perdão para uma pessoa. Mas já quando você vai se perdoar, o processo é diferente. Sim. Então, quando você libera perdão para uma outra pessoa, uau, você não vai conviver mais com aquela pessoa e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se perdoar e conviver com você e não voltar mais àquele pensamento, é extremamente difícil. Então, esse processo de perdão, ele é uma escolha. E é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha sua. E então, a gente precisa se perdoar. E esse perdão, quando ele é interno, quando ele é nosso, ele libera a gente desse lugar de vitimismo. Sim, porque bem por isso, muito amiga. tempo eu estive no lugar de vítima. E era muito melhor estar no lugar de vítima, ser cuidada pelo meu esposo, ser abraçada pelos meus amigos. Ai, coitadinha da Fran. Ai, tadinha da Fran, ela perdeu mais um bebê. Ai, não, esse não é o meu lugar. Uau, amiga. Isso é libertador, lugar, tá? Exato. E como eu conheço mulher que tá nesse lugar. Gente do céu. Né, que prefere assim, né? Como tu falasse ali, né? Ai, tadinha, coitadinha, ai, não sei o quê. Ai, não... Gente, isso é muito triste, né? E Deus, ele jamais quer isso para nós, né? Com certeza não. Eu digo que isso é uma setinha lá, jogada lá do bichinho, né? Para paralisar a pessoa. Exato. Tá naquele lugar ali, né? Né? A pessoa é travada, ela não rompe, ela não vive. E tu sabe que eu conheço pessoas que vivem nesse lugar há anos e estão se definhando? E vão se... Gente, estão andando arrastada. Eu digo, Jesus, que tristeza, isso é um espírito tão forte. Sabe que semana passada nós estávamos ali na célula e a gente trouxe assim, sabe, uma palavra assim muito pontual para nossas vidas. E uma palavra que a gente trouxe ali que tem espécies, né, de demônios que é só a base de jejum e oração. Né? Tem um versículo na Bíblia, né, que quando os discípulos vão expulsar, e eles falaram, né, para o Senhor, por que eles não conseguiram? E Jesus falou, né, tem espécie que é jejum e oração. Existe algo, muitas coisas escondidas num ambiente muito profundo, né? Eu vivi uma experiência em um retiro que eu fiz e que eu fui muito proposta porque eu sabia, Senhor, tem algo para me curar ainda. E eu fui muito proposta de coração muito aberto e eu disse, eu vou participar e eu vou em todos os momentos me entregar. E existia um processo ali dentro desse retiro que eles faziam diversas orações em diversos momentos. E acho que era uma Foi aquele retiro que tu comentasse comigo, né? Isso, redenção, ali do Geração Profética. E naquele processo eu falei, eu vou em todas as orações. E ele foi em uma oração, eu fui, foi em 2, eu fui em 3, eu fui em 4, eu fui em 5, eu fui em 6, eu fui. Na 7ª oração que eu fui, o Senhor revelou algo. Uau! E eu fiquei pensando, por que ele não revelou na primeira vez que eu fui?
Então é como você disse, Dani, Sim. existem algumas coisas que estão tão travadas, profundas sim, que o sim. inimigo ele quer esconder Tanto, ele quer sim, esconder bem isso. tanto, porque se Uhum. você receber essa revelação e essa cura, você vai deslanchar. É bem isso, então, amiga. Ele vai mascarando isso para que você... Ou eu pensava, não, essa oração, eu não preciso ir nessa oração porque eu já estou curada. Eu disse, não, Senhor, eu vou em todas. Em todas. Até que o Senhor Amiga, eu me falo mostre, assim, ó, que né? tudo que eu vivo hoje, tudo que tem que tu possa imaginar, eu tô. Isso aí. Porque assim, ó, pra gente romper e viver um nível cada vez maior com ele, nós temos que se posicionar em tudo. Exatamente. Né? Ah, tem uma conferência, vamos, tô lá. Né? Ah, tem isso, tô lá. Porque assim, amiga, é como eu te falei, nós somos curadas e resgatadas todos os dias. Né? Em alguma área. Né? Então, assim, para nós alcançar nível maiores com o Senhor, né, mais intimidade, né, acessar esses lugares incríveis que o Senhor escreveu no livro da nossa vida, nós temos que dizer sim. Com certeza. Né? Hoje, por exemplo, nós temos a celebração. Exato, né, das mulheres. E, assim, amiga, a tarde toda eu tô, né, convida uma e vamos, sabe? Eu fico fazendo caravana. É verdade, né? Tu sabe, sou prova né? viva. Tá lá no WhatsApp, todo mundo vai pra caravana hoje lá na celebração das mulheres, né? Casa do Pai vai lotar hoje. E daí assim, daí tem aquela, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor aqui, eu tenho que tomar um remédio. Eu digo, vai com remédio, vai arrastada, mas vai. Porque assim, amiga, eu saí assim, já, sabe, do estúdio ali, com uma enxaqueca. Eu pensei assim, meu Deus, os olhos vai cair de tanta dor. Mas eu ia arrastada. E quando eu chegava lá, dor de cabeça ia embora. Uau. Daí o Senhor, sabe, tinha algo maior para entregar para mim. Eu digo, uau. Aí como o Satanás, ele é astuto, né? É verdade. Mas a pessoa precisa, assim, para ela ter esse discernimento, amiga, ela tem que ter uma intimidade também, verdade. tá? Muito profunda com ele. Exato. Né, para saber se não, realmente, porque é incrível, porque sempre que o Senhor tem algo para entregar para nós, sempre vai vir alguma coisa. Com certeza. Mas sempre vai ter alguma coisa para nos paralisar. E quando a gente tem um discernimento espiritual, aquela intimidade, eu digo, já sei, né? Tu não quer que eu vou mais, espera que eu vou em nome de Jesus. Arrastada, mas eu vou. E é sobre isso. Isso é o quê? Posicionamento. Né? E mesmo com dor, mesmo no processo, vai. Né? Como diz a nossa amiga, começa com o que tem. Exato. Bora lá. E quantas mulheres, Dani, olha só, às vezes a gente pensa assim, eu não vou naquele lugar, né? Porque eu tô cansada, porque eu trabalhei o dia todo, porque eu tô exausta. Mas, sempre dando desculpa, né? Exato. Mas olha só, às vezes não é nem só pra gente receber isso. Sim. Mas quantas outras mulheres estariam ali para ser tocadas pela tua palavra? Sim. Para ser tocadas pelo teu abraço. Sim. Para ser tocadas, sim, né? O abraço de Jesus, né? Elas, sim. Né? Então, eu vejo que, às vezes, e na grande maioria das vezes, essas dificuldades, essas adversidades vêm porque o propósito está ali. Sim. Né? Amiga, a imersão, no dia da imersão acontece tanta coisa. Gente, é fora do normal. Se contar tudo, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando, sabe? De mulheres que vão mentorear, que vão trazer a palavra. Gente, elas mandam mensagem, sabe? O carro, bateram no carro, o carro... Tudo acontece. Daí as pessoas chegam lá, a pastora tal vai trazer a palavra, mas não sabe o que ela passou para chegar até aqui. E a gente vive muito... Mas o que é? A pessoa entender que aquilo ali é o que é um levante para paralisar, para não levar a palavra. Porque, entendeu? Então nós temos que ser forte, posicionada, né? Tá com as armaduras, né? Para guerrear. Né? Então, é maravilhoso. Eu falo assim, uma mulher posicionada, ela usa, né, amiga? As armaduras e, ó, bora pra guerra. E é aquela história, né? Vê a adversidade, graças a Deus, glorifica o Senhor pela adversidade. Porque se Ele te deu a adversidade, é porque Ele vai te dar um propósito maior, né? Isso, amém. Exatamente. Amiga, é uma honra, né? Foi um momento maravilhoso, precioso, né? Uma mesa preparada, porque antes de nós começar esse podcast, a gente ora, entrega ao Senhor. Ele é o convidado de honra desse podcast, né? Um projeto lindo que nasceu no coração do Senhor e a gente se posiciona e vai, né? Ó, tudo aconteceu, né? Temos uma equipe maravilhosa aqui cuidando de tudo. Né? E pedir excelência, né? Com muita excelência. O pastor Douglas, quero deixar aqui para vocês, a pastora Carol, que são presente de Deus na nossa vida, para esse projeto lindo. E eu falo assim que eles são resposta de oração, porque quando o Senhor deu a visão de tudo, eu falei, Senhor, eu quero pessoas. Eu orei, eu chorei, eu chorava ali, sabe? Jejuava, eu chorava. Eu quero pessoas, Senhor,
que pega essa visão do que é esse projeto, o que é esse, né, esse propósito lindo. E orando assim, sabe? E várias pessoas vinham, o Senhor não me trazia paz, sabe? O Senhor não sinalizava. Eu sou obediente, amiga, com calma, porque tudo é no tempo do Senhor, é o tempo dele, não é o meu tempo. E para a honra e glória do Senhor, nasceu o Formosa Talks Podcast, né? Maravilhoso. Onde é um divisor de água para nossas vidas. Eu quero que tu deixe, né, alguma coisa para essas mulheres que estão te assistindo, né? Isso aí. Pode falar ali, lá. amiga. Então, primeiramente, quero te agradecer, né, Dani, pela oportunidade, né, de estar aqui. Amém, amiga. Mas eu queria relembrar você, mulher, que se você está aqui hoje, vivendo, é por um propósito. Onde você está, onde você trabalha, o seu lar, a sua casa, sua família, seu relacionamento, existe um propósito para tudo que você está vivendo. E que você possa resgatar a sua essência enquanto mulher de propósito dentro do seu lar, tá? E eu gostaria de deixar mais uma vez, então, aqui esse convite para você, mulher que está nos assistindo. Me chama lá no Instagram, no direct do Instagram, que eu preparei um presente especial para você, que é um e-book trazendo esses 10 hábitos para você inserir na sua vida, para facilitar ali um pouco mais o seu dia a dia dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. E que Deus ele possa abençoar seu casamento, restaurar a sua vida através disso. Uau, amiga, que coisa mais linda. Eu amo a sua vida. Amém. Eu amo você. Você sabe. Você é uma quanto filha, importante, uma né? filha amada, que eu amo muito. Só Deus sabe, né? Tu sabe o amor, Eu sei. as orações nas madrugadas, o quanto eu já Sei. chorei contigo. Amém? Amém. Obrigada por tudo. Amo Família, você. obrigada por assistir, né? Deixa aqui esse convite para você assistir esse podcast maravilhoso, né? Preparado tudo com muito amor, com muito carinho, com muita oração, né? Esse testemunho incrível, tudo que a Fran trouxe aqui para nós. E gratidão, gratidão, gratidão. Você faz parte de tudo isso. Amém?